Olá, meus jovens, Chico Lima aqui. Hoje vamos falar sobre vinho chileno, esse vinho tão importante para o mercado brasileiro, nada mais, nada menos do que 43% dos vinhos importados vendidos no Brasil, que são a maioria, são chilenos. Portanto, é necessário entender esse país enquanto produtor vitivinícola. Vamos começar entendendo um pouco da história do Chile e como começa a viticultura desse país. Bom, ela começa, obviamente, pela colonização espanhola. Hernán Cortés chega na América Central em 1520, munidos de videira. Essas videiras vão subir para o norte do México, sul da Califórnia, onde ela passa a se chamar Misión, e vão ser levadas também para a Argentina e Chile, aqui no sul do nosso continente, onde ela passa a se chamar na Argentina crioula e no Chile uva país. E o Chile, então, passa a ser um produtor de vinho para atender o seu mercado interno, ou seja, o seu próprio consumo da população chilena. Acontece que no século XIX, uma praga chamada filoxera atacou boa parte dos vinhedos da Europa, basicamente dizimando esses vinhedos. Então, os produtores de vinho, os vinhateiros, os profissionais do vinho não tinham trabalho porque não tinham videiras. E eles se dispunham, obviamente, a trabalhar em outros lugares. E o Chile e a Argentina foram os dois únicos países que não foram atacados por essa praga. Então, esses profissionais se dispuseram a vir trabalhar aqui no Chile. Outra coisa importante foram os barões da mineração, ou seja, o cobre é responsável por 20% do PIB do Chile, uma coisa importante, né? Então, esses empreendedores tinham muito recurso financeiro e contratavam esses profissionais europeus para iniciar uma nova fase vitivinícola no Chile, baseado então na qualidade de exportação. E agora vamos entender um pouco o clima do Chile. O clima do Chile ele é muito interessante para a viticultura, porque o Chile, primeiro, está protegido por 4 barreiras naturais. Ao norte, o Atacama, ao oeste, o Oceano Pacífico, ao sul, a Patagônia e a leste, a maior cordilheira do mundo, que é a Cordilheira dos Andes, com 8.000 quilômetros de extensão. Então, essas 4 barreiras, fronteiras naturais, fizeram com que aquele fungo que atacou os vinhedos da Europa nunca chegassem ao Chile. Além disso, ele conta com um clima temperado, que nós chamamos. O que é um clima temperado? Ele tem um inverno gelado, úmido, um verão quente seco. Para a uva, para a parreira, isso é muito bom. No inverno, ela vai fazer o seu repouso vegetativo e no verão, quente seco, vai fazer a maturação dos seus cachos para produzir um vinho de alta qualidade. Então, além dessas fronteiras naturais, eu vou ter também a diferença de latitude. O Chile faz vinho desde a proximidade com o Atacama. Eu tive agora na ProWine, uma feira de vinhos que acontece em São Paulo, a maior da América Latina, e pude ali provar vinhos do Atacama que são simplesmente maravilhosos. E também já provei vinho mais do sul, já quase chegando na Patagônia, já vinhos que têm uma influência de outro bioma, mais úmido, mais gelado, que dão um caráter super interessante para o vinho chileno também. Então o Chile tem essa diferença de latitude, que é bastante relevante enquanto um país com viticultura diversa, e também essa influência, né, do Pacífico, dos vales próximos a Santiago, que são mais quentes, e nos vales um pouco mais alto, nas pré-cordilheiras. Então esse perfil é bastante importante para se entender o vinho chileno, a latitude e essa relação Oceano Pacífico, os vales centrais e os vales com um pouco mais de altitude. Agora, meus jovens, eu acho que a dica mais importante sobre o Chile é entender a região, a sua origem. Gravem uma coisa, se eu estou falando de Vale Central do Chile, sempre vai ser um vinho simples, um vinho de entrada, porque Vale Central é uma denominação genérica de 5 vales, próximo a Santiago do Chile, que eu vou ter logo abaixo de Santiago, Maipo, depois eu vou ter Cachapoal, depois eu vou ter Rapel, Curicó e Maule. Então, ou seja, esses 5 vales formam um vale central. Então, se no rótulo está escrito Vale Central, ele sempre vai ser um vinho, pode ter um bom custo-benefício, ser interessante, mas sempre vai ser um vinho simples de entrada. Gravem isso que é muito importante. Agora, se eu tenho o Vale do Maipo, opa, legal, porque o Vale do Maipo ele é um subvale dentro do Vale Central. Já tem um degrau de qualidade acima, quer dizer que já é um vinho mais interessante. Eu posso ser mais específico ainda? Posso ser Puente Alto. Puente Alto, por exemplo, é um distrito dentro do Vale do Maipo que está dentro do Vale Central. Então, entenderam a lógica? Quanto mais específico for o rótulo, melhor vai ser o vinho. Isso vale, na verdade, para todo mundo do vinho, não só para o Chile.
E ainda existe o ápice disso, que é quando eu tenho o nome do vinhedo, então eu sei qual parcela ele veio. Geralmente vai estar escrito em inglês, single vineyard, tiny block. Então isso quer dizer que esse vinho veio de um vinhedo específico, dentro de uma região específica, dentro de um subvale que está dentro do Vale Central. Então essa lógica ela vale para todo mundo do vinho, mas no Chile era também muito importante, muito relevante. Se você quer um vinho mais elegante, mais fresco, um Chardonnay, um Pinot Noir, um Sauvignon Blanc, prefira os vinhos mais próximos ao Pacífico, por exemplo, Casablanca, San Antônio, Lleida, que são vinhos que vão ter um caráter mais mineral, porque ele vai ter essa influência dessas brisas marítimas vinda do Oceano Pacífico. Já o Vale do Colchagua, o Vale do Maipo, o Vale do Rapel vão ser muito interessantes para Cabernet Sauvignon, para Syrah, para Merlot, para Petit Verdot, para Carignan, ou seja, são vales mais quentes, onde essas uvas, essas variedades vão atingir todo o seu esplendor nessas regiões específicas. A Carmenère, inclusive, tem uma história interessante, ela acabou se tornando a uva emblemática do Chile, porque supostamente ela foi extinta durante a filoxera. No entanto, especialistas franceses começaram a observar os vinhedos de Merlot do Chile e verem algumas plantas um pouco diferentes ali. E eles fizeram um estudo dessas plantas e descobriram que era a supostamente extinta Carmenère que estava ali misturada no meio das Merlots. Então a Carmenère acabou se tornando uma uva emblemática do Chile, vai muito bem sozinha ou vai muito bem em cortes com outras variedades, a Cabernet Sauvignon e a Merlot, por exemplo. Outro aspecto muito interessante do vinho chileno são as classificações. Reservado, reserva, gran reserva, o que afinal é isso? Vamos começar com o reservado. Reservado é uma coisa inventada pelo mercado chileno, que na verdade ela tem valor zero. Por quê? Reservado não quer dizer nada. Reservado, teoricamente, de praste, é o vinho mais comum que a vinícola produz, o vinho de entrada. Então, é o reservado. Então, ele não quer dizer muita coisa, exceto que se trata de um vinho bastante comum. O termo reserva, ele quer dizer o quê? Teoricamente, ele passou por algum envelhecimento em carvalho, e teoricamente são regiões mais interessantes para a viticultura daquela variedade, só que, de novo, isso não é legislado, não tem lei sobre isso. Se eu pego, por exemplo, um reserva de Rioja, na Espanha, eu sei que esse vinho tem que necessariamente ter variedades específicas, passar 18 meses em carvalho e depois mais um ano em garrafa. Então, ou seja, um reserva espanhol de Rioja, eu sei o que ele é, porque tem uma lei dizendo o que ele é. Enquanto o reserva chileno, ele pode ser desde um vinho que passou 2 meses no carvalho, até um vinho que nunca passou pelo carvalho, ou que ficou um ano. Então são termos um pouco genéricos, é claro, eles são uma direção, mas não leve isso tão a sério, porque não existe uma legislação por trás. E o mais interessante deles, claro, de novo, são os vinhos de vinhedos únicos, que acabou se tornando o vinho mais interessante do Chile. São single vineyards, tiny blocks e os seus afins. Então eles são os vinhos mais interessantes. Esse é o Chile, meus jovens, um país que produz vinhos muito interessantes, que devido ao seu clima seco do verão, tem muito poucas pragas, com isso a gente consegue ter uma viticultura com baixa intervenção química, pouco uso de pesticidas, com bastante vinhos orgânicos. Então o Chile é um país muito interessante para a viticultura. Que bom que nós moramos próximos a esse país, que bom que nós temos acesso no Brasil a vinhos chilenos super interessantes. Vinho é vida, deguste com moderação. Até a próxima.